Não é de hoje que a Marvel tá numa encruzilhada e o novo filme do Quarteto Fantástico pode ser tudo ou nada, porque depois dos tropeços e das promessas vazias, esse filme pode ser a chance de revolucionar tudo ou enterrar ainda mais o MCU. É claro que isso tem a ver com a relevância da equipe para a história da Marvel, e prova disso é o fato de terem decidido trazer de volta o Robert Downey Jr., um ator muito popular que consegue mover multidões para os cinemas. Então sim, esse filme é uma aposta muito alta. Nesse vídeo nós vamos analisar como esse filme pode salvar a Marvel, dando um suspiro necessário que eles tanto precisam. Oi, eu sou o Raoni Soares, e se você está chegando agora no canal, aqui tem muito conteúdo sobre séries, filmes, desenhos, animes e quadrinhos, sempre com aquele olhar crítico, nostálgico e claro, com o meu jeitinho. E se você curte esse tipo de conteúdo, principalmente sobre quadrinhos e super-heróis, eu te convido a conhecer as minhas redes sociais. Eu tô tentando crescer os meus perfis no TikTok e no Instagram, então tem rolado muito conteúdo sobre curiosidades rápidas, teorias malucas e até umas tretas nostálgicas que não entram aqui no canal. Então me segue lá. Tá. No dia que eu tô lançando esse vídeo, 24 de julho, o tão aguardado filme do Quarteto Fantástico finalmente está estreando nos cinemas. E o que tá em jogo aqui vai muito além de um simples filme de origem. Porque depois de tantos tropeços, a Marvel tá meio que apostando muito nesse reboot. Isso nem é à toa, porque o Quarteto Fantástico é um dos pilares originais da editora. Os personagens que literalmente moldaram o universo Marvel como a gente conhece hoje. Só que agora, mais do que nunca, eles chegam com uma responsabilidade gigantesca de reativar o interesse do público, renovar o fôlego do estúdio e provar que o MCU ainda pode entregar algo realmente empolgante. A Marvel parece estar saindo de uma fórmula batida e busca algo mais ousado, autoral e com mais identidade. Isso, de certa forma, pode representar uma virada de chave, porque em um universo cansado como tal da Marvel nesse momento, esse filme pode determinar muita coisa para o futuro dessa franquia. Isso dá a esse grupo a mesma importância que eles tiveram nos quadrinhos no passado da editora. Eu sempre costumo dizer que eu não crio muitas expectativas quando se trata de filme de super-heróis, só que esse aqui eu tô criando bastante porque eu adoro essa equipe. E por mais que pra gente esse só pareça mais um filme de herói, a verdade é que a Marvel vem lutando pra recuperar o prestígio desse universo que vem capengando e perdendo relevância a cada nova produção. Eles sabem que a paciência do público já tá no limite, e trazerem essa equipe nesse momento pode ser uma boa jogada. Até porque eles têm um apelo muito grande, fora que é inegável que existe uma certa expectativa em torno da chegada dessa equipe no MCU. Então dá pra gente dizer que a Marvel já tem provas o suficiente do que o público espera sobre essa equipe. Sim. É claro que eu acredito que esse filme não vai ser um fracasso total, até porque já tem saído algumas reviews elogiando muito as escolhas que eles fizeram para essa produção. Só que ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento em que o público já não aceita mais qualquer coisa só por ter o selo da Marvel. E que também isso nem está significando muita excelência nos últimos tempos. Caracas. No meu ponto de vista, o que a Marvel precisa mesmo é de tempo. Sim, tempo. E também um pouco da paciência que eles tinham lá no começo para montarem as peças dessa história com mais cuidado, ao invés de lançarem muitas produções com qualidade mais inferior só para chegarem no ápice da história de uma vez. A Marvel apostou tanto em fórmulas de sucesso que acabou se distanciando da essência de certos personagens. O público começou a sentir que tudo seguia o mesmo roteiro, com a mesma tonalidade cômica, os mesmos conflitos batidos e alguns totalmente esquecíveis. Não é Thor. Teve uma época em que falar de multiverso fazia os olhos do público brilharem. A ideia de realidades paralelas, versões diferentes dos mesmos heróis e as várias possibilidades infinitas que isso dava fazia a gente ficar muito empolgado com essa ideia. Mas o problema disso é que em um lugar onde exatamente tudo é possível, chega um momento em que as histórias começam a perder o seu impacto. E nos últimos tempos a Marvel mergulhou tão fundo nisso que foi meio que acabou acontecendo com ela. De repente, os personagens que a gente conhecia já não eram tão únicos, porque se um deles morre, eles podem simplesmente colocar outra versão no lugar, ou reutilizar o ator em um outro papel, como vai acontecer agora com Robert Downey Jr. Então, a partir disso, nada mais impede que eles façam o mesmo com os outros.
Eu acredito que um dos motivos por terem feito a história do Quarteto Fantástico se passar em um universo paralelo muito se deve ao fato de que eles queriam trazer o Robert Downey Jr. de volta. E sim, a gente já tem provas o suficientes para acreditar que o ator teria essa força, justamente por esse apelo grandioso que ele tem com os fãs da franquia. A Marvel sabe que quando o assunto é conquistar o público, nomes pesados fazem toda a diferença. E ninguém é mais pesado nessa conta do que o Robert Downey Jr. Então trazer ele de volta nesse filme deixa isso bem claro. O carisma e a presença desse ator são sinônimos de sucesso no MCU. Foi ele que colocou o Homem de Ferro no mapa e abriu caminho para todo o universo que conhecemos hoje. Assim que o anúncio do ator nesse papel foi feito, os irmãos Russo disseram em uma entrevista que o retorno dele foi feito pelo Kevin Feige e que o ator até pediu antes para voltar, mas que eles não tinham uma história que justificasse isso. Sério. Pra cima de mim. Então do nada apareceu um arco-íris que trouxe essa ideia brilhante no final dele. Eu atribuo essa escolha totalmente ao fato deles terem sentido o afastamento do público depois da morte do Tony Stark. E é claro que eles querem recuperar isso o quanto antes. Porque pra mim isso nunca vai ter nada a ver com qualquer história mirabolante ou qualquer outra desculpas que eles vão dar. De verdade, eu acho que a intenção deles não era trazer o Robert de volta. Então eles aceitaram isso justamente pra trazer o público também. Ah, finalmente os refrescos. E por isso eles deram pra ele o papel do Doutor Destino só porque o personagem vai ser muito relevante daqui pra frente nos próximos filmes dos Vingadores. Eu sei que muita gente gostou desse anúncio e eu até disse no meu outro vídeo sobre o Quarteto Fantástico que eu gostei de todas as informações que saíram até agora. Eu meio que me esqueci de falar disso, mas essa foi a única coisa que eu não gostei de verdade. Foda-se. Depois do Robert Downey Jr. ficar tão marcado como o Tony Stark, vai ser meio difícil assistir esse filme vendo ele nesse papel sem fazer certas associações. Mas também tem um fato muito revelador sobre tudo isso, que recentemente o Kevin Feige deu uma entrevista e disse que o MCU, como a gente conhece, vai ser reiniciado em 2027 depois de Vingadores Guerras Secretas. A ideia é usar Guerras Secretas como um ponto final para esse universo como a gente conhece, ao mesmo tempo que vai ser o ponto de partida para outro completamente diferente. Ele diz que uma reinicialização pode significar muitas coisas para muitas pessoas, mas talvez nesse caso nós estejamos falando de uma linha do tempo singular. E isso vai funcionar como um reset completo para trazer novos atores com novas versões dos personagens, aumentando ainda mais as possibilidades das histórias. Eu não sei se você entendeu onde eu quero chegar, mas eu acho que eles já começaram a fazer isso e a gente que não percebeu. Porque já tivemos o Senhor Fantástico vivido pelo John Krasinski e agora teremos o Pedro Pascal no papel. Assim como tivemos a inserção do Tocha Humana do Chris Evans nesse universo através de Deadpool e Wolverine. Mas agora quem vai ser o personagem será o Joseph Quinn. Fora o Robert Downey Jr. de volta como Doutor Destino. Também tivemos a presença dos Homens-Aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield em Sem Volta Pra Casa. E eu não sei se você reparou, mas todos os personagens que eu citei até agora são de realidades paralelas ao universo principal da Marvel. Assim como também não é por acaso que esse filme do quarteto vai se passar em um universo paralelo. Segundo a Variety, essa decisão pode refletir os quadrinhos, que depois dos eventos de Guerra Secreta, por lá aconteceu de múltiplas linhas temporais se colapsando e se misturando com a linha principal do universo. Então sim, eu acho que a gente já começou a ver isso sendo implantado agora. E eu acho que a gente nem percebeu, porque afinal de contas, a maioria das pessoas estava ocupada demais reclamando do que eles estavam fazendo. Mas um fato é que o Quarteto Fantástico carrega décadas de histórias, com fãs que cresceram lendo os quadrinhos clássicos, assistindo os desenhos antigos e até, por mais doloroso que seja, vendo os filmes que nunca engataram de verdade nos cinemas. Então eu acho que tudo que o público espera desse filme são referências, frases marcantes e uniformes icônicos. Só que ao mesmo tempo ninguém quer ver mais do mesmo, principalmente depois de tantas versões que prometeram serem as definitivas, mas não passaram de piadas. Eu acho que o verdadeiro desafio nesse caso é encontrar esse ponto de equilíbrio para dar o que todo mundo quer e criar algo que homenageie quem sempre acreditou nesse grupo, mas que também convide uma nova geração a se apaixonar por eles. Olha só, o MCU sempre funcionou como um castelo de cartas, onde cada uma das peças
peças precisava se encaixar no seu devido lugar para manter tudo de pé. No começo isso até que era muito interessante e revolucionário, mas com o tempo começou a ficar muito cansativo, principalmente depois de produções complicadas como Thor, Amor e Trovão. E sim, eu vou usar essa produção sempre que eu puder como parâmetro. E também tivemos a recente Coração de Ferro, que foi uma série muito desnecessária e até desinteressante. Tudo isso só leva a gente ao ponto de que o Quarteto Fantástico agora não pode se dar ao luxo de errar. Ele carrega nas costas uma responsabilidade que vai muito além do que apresentar os personagens inéditos pro MCU. Ele precisa provar que ainda existe espaço pra gente se emocionar, se empolgar e que a Marvel ainda sabe contar boas histórias, principalmente para fazer justiça ao legado do quarteto e ao reconhecimento que eles merecem nos cinemas. Mas já tá mais do que claro de que o MCU precisa de verdade sair um pouco da sua zona de conforto. Eles precisam redescobrir o que fez a gente se apaixonar por esse universo e trazer isso de volta. Eu não tenho dúvidas que eu vou amar esse filme, infelizmente isso nem é parâmetro porque eu gosto de cada coisa, mas a previsão para ele é bem otimista. Porque segundo o Deadline, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos deve abrir com mais de 100 milhões nos Estados Unidos. Um número bem acima dos outros lançamentos da Marvel este ano, como o Thunderbolts, que teve um retorno aí de 74 milhões. E o Capitão América Admirável Mundo Novo, que arrecadou 88 milhões. O site The Hollywood Reporter foi além, apostando que o número de estreia do Quarteto Fantástico pode chegar a 140 milhões. O que faria desse filme um marco ainda maior para o estúdio. Esses números capturam a dimensão da expectativa em torno do filme e se trata também de um teste de relevância, porque isso acaba sendo sobre provar que o público ainda acredita no potencial dessa franquia. Se esses valores se confirmarem, esse será um sinal muito importante, porque apesar dos tropeços, a Marvel pode gerar um entusiasmo massivo quando se trata desses nomes históricos e principalmente quando ela faz tudo com mais calma. Em resumo, toda essa ansiedade nos ingressos e projeções cinematográficas mostra que essa é a chance de reconquistar as bilheterias e, quem sabe, reacender aquela chama de confiança nesse universo. O fato é que essa equipe se encontra diante de um caminho bem estreito, cheio de desafios e expectativas que são muito maiores do que parece que esse universo é. O importante agora é ficarmos de olho, porque cada detalhe e cada escolha a partir de agora pode redefinir não só o destino do quarteto, mas o futuro inteiro da Marvel. E que venha logo outros filmes tão empolgantes quanto esse. Sim, eu tô falando do filme dos X-Men, porque eu tô doido pra essa equipe chegar logo no MCU. Nossa... Deixa aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo depois de ter assistido ao filme e o que você achou dele. Mas sem dar spoiler, pelo amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você curtiu essa análise e quer estar sempre por dentro das curiosidades e teorias da cultura pop, já se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho para o YouTube te notificar quando sair algo novo. O que não falta por aqui é conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos. E eu vou adorar ter você nessa comunidade. E nós nos vemos na próxima. Tchau!